Amados e amadas, ouvir a palavra, deixar-se tocar por essa palavra que ilumina nossos caminhos, é uma experiência santificante. Feliz o homem que ouve a minha palavra e a põe em prática. Será semelhante àquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Sopram os ventos, vêm as tempestades, mas ele se mantém de pé, porque a casa foi edificada, isto é, a sua vida foi edificada sobre a rocha que é a palavra. No evangelho que ouvimos, Mateus 16, 24 a 28, nós encontramos as exigências para o seguimento de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Aí está a primeira grande exigência para o seguimento de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Não é fácil, mas é o primeiro grande passo para se conquistar a eternidade. Renunciar a nós mesmos significa abrir mão de nossos pensamentos, de nosso agir, de nosso jeito de ser, às vezes egoísta, e fazermos a vontade de Deus. A renuncia de si mesmo exige audácia, coragem, de abrir mão de coisas que lhe pareçam próprias, importantes, mas na verdade não são. A renuncia de si mesmo significa calar quando eu tenho vontade de gritar. Pagar o mal que me fizeram com o bem é renunciar a mim mesmo, que, pelo instinto natural, tem a vontade de pagar com a mesma moeda. Renunciar a si mesmo significa dominar os impulsos, às vezes, de nossas rebeldias e nos deixarmos conduzir pelo Espírito. É disciplinar o nosso ser para sermos o que Deus quer e não o que nós somos. A renúncia de si mesmo é o grande passo, é o início para a vida espiritual. Quem não renuncia a si mesmo nunca entenderá o seguimento de Jesus. E em seguida, ele propõe: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e siga-me. Tomar a cruz significa não desistir, suportar as provações, as dificuldades, os sofrimentos, levar os fardos pesados da vida sem desânimo, com coragem. Olhar para a cruz, contemplar Jesus carregando-a e conformar-nos com Ele. Meus irmãos, minhas irmãs, da cruz à salvação. E a cruz não é o madeiro como nós imaginamos, mas é o peso das adversidades, das humilhações, dos sofrimentos, a cruz da doença, a cruz da ingratidão. A cruz nos leva para a perfeição, pois aniquila os nossos desejos, os nossos impulsos e nos torna apenas servos por amor. Servos por amor. É a cruz que opera esse milagre de fazer-nos conforme a vontade de Deus, de nos configurarmos com Jesus, aquele que leva a sua cruz para nos redimir. Depois, Nosso Senhor diz: pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la para sempre. Que mensagem forte, né? No mundo de competição, onde todo mundo quer apenas ganhar, vencer a todo custo, é preciso aprender a perder, a consumir-se, a não ser nada para ser tudo para os outros. Ter sonhos bonitos, carregar ideais nobres, sacrificar-nos por aquilo que a gente acredita, a felicidade dos outros, o bem-estar dos outros, a promoção da vida, a defesa intransigente da vida desde a sua concepção até o seu término natural. Perder a vida significa estar bem consigo mesmo, não se amarrar às coisas que passam e nesse mundo abraçar aquelas que são eternas. Como o Evangelho é palavra iluminadora,
Como precisamos compreender que Ele continua falando a mim e a você. Renuncie a si mesmo. Siga-me. Tome a sua cruz. Coragem. Não desanime. Pois quem toma a cruz sabe o que quer fazer, onde quer chegar. Quantas pessoas que se dizem cristãs ainda não entenderam o sentido de ser discípulo de Jesus. É preciso ter coragem para testemunhar diante desse mundo materialista e ateu a nossa fé. Não existe fé sem testemunho. Não pode existir. É ridículo quando nós encontramos pessoas que se declaram católicas, por exemplo, e dizem, mas não pratico. Por acaso pode existir alguma diferença entre uma coisa e a outra? Escute-me. Por acaso um motorista vai ser motorista sem dirigir? Um agricultor será agricultor sem plantar, sem cultivar a terra? Será que é possível ser e não praticar? Ser médico e não exercer a medicina? Ser padre e não pregar o evangelho e não dar-se inteiramente ao seu amado? Eu sou católico, mas não pratico. Que vergonha, né? Precisamos pedir pela conversão dos batizados, porque são tantos batizados ateus, lançados nas trevas do consumismo, do egoísmo, do materialismo. Que a nossa fé brilhe por atos, por gestos, para que o mundo creia que somos de Cristo. Sejamos capazes de transmitir aos outros com alegria o que cremos e tornar visível por atos a nossa fé. Um gesto de caridade, por exemplo. Um abraçar o irmão. Um consolar os outros. Um repartir o pão com o pobre. O desejar a felicidade do outro, o sacrificar-se pelo bem dos outros, é o caminho da perfeição. É o caminho da vida. E a vida é Jesus Cristo. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Só Ele, nele está a vida, aqui e para a eternidade. Pois Ele, sendo igual ao Pai, veio até nós. Se humanizou para nos humanizar. Se tornou um de nós, servo obediente até a morte de cruz, para nos redimir e fazer-nos participantes de sua glória e de sua divindade. Quando o mundo compreender o esplendor dessas verdades, tudo será diferente. Mas cabe a nós cristãos darmos testemunhos da nossa fé. Renunciar a nós mesmos, a cada dia, a cada instante. Pense hoje quais as renúncias que você precisa fazer para o bem dos outros, para a sua santificação. Pense hoje o que significa para você carregar a sua cruz. Talvez essa cruz da doença, do sofrimento, das dificuldades, sem desanimar. Coragem, confiança. Quem perseverar até o fim será salvo. E isso depende de cada um de nós. Desejar o céu aqui, pois ninguém vai obtê-lo depois, quando o tempo terminar. Felizes os que têm os olhos fixos no alto. Caminham nesse mundo como peregrinos da esperança. Desejam a felicidade já aqui, pois fomos feitos para essa felicidade. Mas sabemos que ela só será plenamente eterna quando chegar o nosso encontro com aquele que nos fez para Ele, na alegria do face a face. Guarde as palavras do Evangelho de hoje. É preciso ter coragem para ser cristão, hoje, nesse tempo. É preciso ter a audácia dos apóstolos, a coragem dos mártires, mas também a humildade dos santos. Espelhemo-nos nesses irmãos e irmãs. Façamos o caminho, e o caminho se faz andando. Que o Espírito de Deus nos conduza pelas estradas desse mundo, rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.